Bom dia, gente. Bora lá, vamos entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, grande bênção. Você tá aí ou não? Começou a melhor semana da sua vida. Diga assim, começou. Bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia, Cleide, bom dia, Eurici, bom dia, gente, vamos entrando. Bora lá, gente. Começou a melhor semana da sua vida, você crê nisso? Que bênção, gente. Você está feliz por quê? Você está feliz? Você está feliz porque o que você carrega é algo precioso. O que nós carregamos manifesta em nós a beleza da vida, manifesta a pureza, manifesta o amor, manifesta a graça. É por isso que você está entrando na melhor semana da sua vida, porque aquele que está em você é bem maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Então você vai pegar esse aviãozinho aqui no cantinho e você já vai compartilhar com o maior número de pessoas. Nós vamos entrar aqui, antes de orar, nós vamos entrar em um texto de 1 João 4, no verso 15. E nós vamos ter essa semana debaixo dessa palavra. Você está aí ou não? Você está feliz? Escreve assim, ó, eu estou. Nós vamos viver um tempo incrível. Por quê, Felipe? Porque nós estamos diante de um ambiente espiritual. Felipe, mas eu não consigo perceber tudo isso. Às vezes, nós não temos a dimensão do que verdadeiramente acontece fora desse tempo. As pessoas querem respostas visíveis. Bom dia, Selma. As pessoas querem respostas tangíveis, mas eu quero te dizer que antes de chegar nas suas mãos, antes de você perceber, já existe uma manifestação espiritual sobre a tua vida. Deus já está se movendo nas regiões celestiais para que você perceba quem Ele é. E nós vamos ter um acesso agora. Nós vamos acessar tudo isso. Então você vai fechar os teus olhos para a gente começar a melhor semana das nossas vidas. É a melhor porque sim, é a melhor. E o paraíso começa quando nós expressamos, quando nós manifestamos, quando nós observamos. Tudo começa a ser visto a partir daquilo que eu acredito que manifesta a partir de mim. E nós vamos viver essa experiência aqui. E com certeza, cura, milagre, manifestação vai acontecer em sua vida. Você está aí ou não? Então vamos avançar. Fecha teus olhos, respira fundo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bondoso. Bendito é o Senhor, que é Rei do Universo, que nos entrega essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, porque o Teu Espírito se une com o nosso Espírito e logo nos tornamos um, para viver o melhor desta terra. Obrigado, Deus, por nos entregar, por nos proporcionar a melhor semana das nossas vidas. E nós estamos aqui para que o Senhor se faça presente, que nós possamos Te perceber. Ainda que o mundo nos distraia, Senhor, nós queremos olhar para Ti e ver o Senhor assim como Moisés viu, face a face,
Nós queremos te ouvir como Jó te ouvia, Deus. Nós queremos te perceber como o Senhor Jesus sempre te percebeu. Abençoa as nossas vidas. Nos traz paz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bora lá, gente. Veja esse texto. Na verdade, essa carta de João, ela é uma carta muito linda, mas eu vou pegar aqui só 1 João 4, a partir do verso 15. O texto vai dizer da seguinte maneira. Presta atenção. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Veja bem. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, que é o fruto do Espírito. Só conseguimos estar aperfeiçoados no amor quando estamos nele e ele em nós. Por quê? Porque Deus é amor. É como o texto continua. Veja. E nós conhecemos, veja, 15. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, o texto diz. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele somos, nós também neste mundo. Quer dizer, nós temos a mesma perspectiva, as mesmas reações quando estamos em Deus, porque nós estamos nele e ele está em nós. Aí no amor não há medo. Antes perfeito o amor lança fora o medo, porque o medo produz o tormento, produz o castigo. E esse que não está em amor não é aperfeiçoado em amor. O que é que traz isso aqui? Vamos entender. Quando nós temos a Cristo, nós temos a mesma percepção, a mesma vocação, o mesmo dom que Deus estabeleceu para o Filho. Cristo veio nos contar que nós somos parecidos com Ele. Nós não acreditamos porque nós acreditamos muito mais, e eu não quero crer nisso, nas nossas limitações e incapacidades que o mundo nos ensina, do que nas nossas possibilidades que Ele nos ensinou. Jesus, Ele tem isso. Ele veio para produzir em mim uma potência que em outra hora eu não conhecia, eu não conheço, e eu não exploro, eu não consigo perceber qual é a potência de Deus que gera e manifesta a partir das nossas vidas. Quando nós entramos nessa atmosfera, nós acessamos um recurso eterno. E o recurso eterno produz em nossas vidas um poder eterno. Aonde entramos dentro de uma possibilidade que nós não conseguimos muito acessar. E muitas das vezes nós estamos pedindo permissão, isso aqui é muito poderoso, presta atenção. Pedindo permissão para nós mesmos para fazer algo ou para exercer essa função. Porque a consciência, ou ela pede permissão, ou ela pede desculpas, ou ela pede licença. A consciência é isso. Ela sempre está pedindo permissão. A minoria, que é a incapacidade, que é a capacidade da consciência que se posiciona diante de 5% para poder fazer alguma coisa. Então todos os nossos feitos, as nossas culpas, os nossos medos, os nossos fracassos, eles estão sempre nos pedindo, vou falar na primeira pessoa para você entender. Está sempre pedindo desculpas para poder fazer alguma coisa, para poder expandir uma latência, para poder expandir um poder. Porque o mundo, quando provoca incapacidade no ser humano,
ele provoca uma incapacidade de tal maneira ao ponto de você não se sentir merecedor, porque quando você quer ir, ele vai pedir permissão, ele vai pedir desculpas. E às vezes você começa a reagir inconscientemente, trazendo e pedindo desculpas para o consciente por não conseguir agir de tal maneira. E chegou o tempo. Acabou isso nas nossas vidas. Não devemos mais estar pedindo autorização ao consciente, à essência, para fazer o que nós precisamos fazer. Porque senão acessamos sempre um lugar de vítima, um lugar de perda, de incapacidade. E se o mundo nos frustra e nós venhamos a, vamos dizer assim, temos que perceber as frustrações do mundo para validar um poder da essência, não conseguimos expandir a latência ou a manifestação do Espírito que acredita em nós. Quem nós somos de fato? Quem nós somos? Então, quando eu creio que Deus está em mim em 100% de consciência, em 100% de possibilidade, por que eu estou sempre querendo me justificar? Porque eu não justifico para ninguém, eu não peço para ninguém, não é alguém que vai fazer acontecer aquilo que Deus projetou para nós fazermos acontecer verdadeiramente. Então por que vai acontecer na vida do Vanzolini? Por que vai acontecer na vida da Lucimar? Por que vai acontecer na vida da Flávia? Por que vai acontecer na vida da Leliane e Luci? Por que vai acontecer na sua vida? Por que deve acontecer? Porque nós carregamos em essência a vida de Deus. E a vida de Deus, ela é permissiva para que seja manifestada. Você entende isso ou não? Só que as nossas incapacidades e limitações está sempre pedindo permissão ou pedindo desculpas. Felipe, me dá um exemplo de como a minha capacidade pede desculpas para que eu venha fazer algo. É uma justificativa. Você sempre está justificando para você mesmo para poder fazer alguma coisa. E isso é a inconsciência em 95% falando para a essência que não consegue fazer, que não consegue pôr em prática, que não consegue alcançar a realidade, que não consegue alcançar a latência, que não consegue alcançar a manifestação celestial nesse momento. E quando ele diz aqui que todo aquele que confessar, todo aquele que crer, Deus está nele. E quando Deus está nele, Deus está para fazer. Isso é o que aconteceu com Saul, quando teve que poupar o rei Acabe de fazer o que deveria ter sido feito, porque quando Deus pede algo para que você possa fazer, Ele não pede usando as tuas limitações. Só que quando Deus dá um comando, quando Deus expressa um chamado para mim, Ele me pede de que maneira? Ele me pede só que eu faça. Ele só pede para que eu venha e faça, para que eu venha e explore. Ele só pede isso. Ele não pede que eu peça uma permissão para as minhas lembranças incompetentes, porque não é eu que provoquei a incompetência. O mundo me sinalizou uma incompetência e eu estou olhando a partir desse lugar e não a partir daquele que dá um comando em mim. Então o que é que acontece nessa forma transcendente entre o homem, suas experiências e Deus?
a consciência, suas experiências e Deus. O que é que acontece por trás dessa realidade? É quando eu entendo que antes de eu aceitar um comando divino, eu tenho que pedir permissão às minhas crenças, às minhas demandas, às minhas possibilidades. É quando eu olho para as minhas experiências e algo diz assim, você não vai conseguir. Você não vai aceitar aquilo que Deus pediu para você fazer, porque a experiência aqui mostra uma frustração. E aí? Você não vai aceitar o que Deus está pedindo para você fazer, porque eu fui olhar aqui no seu histórico e isso não está coerente. Não tem congruência, não tem uma posição, não tem histórico de ações de acordo com aquilo que Deus está pedindo. E tudo isso, meus amados, tudo isso atrapalha no nosso desenvolvimento como chamado, como vocação, como dom. Tudo isso porque chamado, vocação, dom, ministério, tudo isso, até mesmo, Felipe, mas só você fala quando você fala dom, vocação, ministério, chamado, você fala naquilo que é espiritual? Não, porque a espiritualidade está em tudo, mas nem tudo está na espiritualidade. E essa é a questão. Felipe, quando que a espiritualidade está em tudo, mas nem tudo está na espiritualidade? Quando? A espiritualidade está em tudo quando em tudo que você faz, você manifesta o seu ser espiritual e aquele que é espírito que você carrega. Mas quando que tudo não está na vida espiritual? Quando você faz algo que você não gosta, quando você faz algo que você murmura, quando você faz algo que você está insatisfeito, quando você faz algo que você está triste, quando você faz algo que você não quer. Isso é a alma possibilitando um resultado que você talvez, que pode ser que aconteça, como não aconteça. Por quê? Porque você está expressando as suas competências com base naquilo que foi te mostrado em outro momento. Aí é quando você fica pedindo desculpas. Eu vou te pedir desculpas por isso que você vai fazer. Então, eu fico pedindo desculpas para o mundo, pedindo desculpas para a vida. Quando eu digo pedir desculpas, não é a falta de você não ter capacidade de pedir perdão. Porque pedir perdão para o outro é uma coisa, para você é outra totalmente diferente. Porque às vezes pedimos perdão para muita gente e não reconhecemos e não trabalhamos isso. Porque na verdade o perdão que foi dado para você não foi ouvido, não foi percebido. Então eu quero ir, mas não consigo. Tem alguém que está ali na tua frente dizendo que você não pode ir. E quando você justifica aquilo que você não consegue, é você olhando para você e dizendo: desculpa por eu não ter conseguido. Você não está pegando isso aqui não, eu tenho certeza. Você está aí ou não? Eu quero só que você comece a melhor semana da sua vida, olhando para você, e que quando você observar e ver um obstáculo, e que aquele obstáculo ele fala para você que você não consegue, o que você não alcança, você não precisa chegar diante dele e ele olhar para você e dizer assim: peça desculpas para você porque você não vai conseguir. Peça perdão para você porque você não consegue. Você é fraco, você é fraca. Peça logo, justifique. Diga que não vai dar certo porque você não consegue. Diga logo. Diga que você não pode, diz. E quando nós começamos a falar isso para tudo e para todos, nós não estamos falando para tudo e para todos. Estamos falando para nós. E Deus olha para você com amor e graça e diz assim: por que, meu filho? Por quê?
Aí o profeta Samuel olha para o rei Saul e diz: Saul, Deus acabou de escolher outro rei. Davi não tinha nem nascido. Você não ouviu a voz de Deus. Você olhou para os seus limites. Você começou a pedir permissão para você. Ah, porque se eu poupar o rei Acabe, ele é importante para mim. Porque ele sendo importante para mim, eu vou ficar com o gado dele, com a cidade dele. Não precisa olhar para a sua escassez para que você possa fazer algo que Deus pediu para você fazer. Você não pode olhar para as suas dores para fazer algo que Deus pediu para você fazer, para você executar. E quando você corre na estrada da vida, nós corremos e adivinha quem nós encontramos lá na frente? Encontramos nós mesmos. Ei, você não vai conseguir. Aí como você quer perceber que não vai conseguir, você começa a justificar, já pedindo uma desculpa para você mesmo por não conseguir. Isso é muito poderoso. Nós começamos a entender que o nosso diálogo interno e identificar quem nós somos verdadeiramente é o que define a nossa rota, é o que define o nosso propósito, é o que define quem nós somos. Por que desistimos e justificamos tanto as nossas desistências? Não é sobre o outro. Ninguém quer saber por que você fez ou por que você deixou de fazer. A única pessoa que quer saber, até porque Deus não precisa saber do que você fez ou deixou de fazer, porque o comando já foi dado. Ele acredita em você. Ele acredita em nós. Agora, se nós não acreditamos em nós mesmos, o que Deus pode fazer? Me responda. O que Deus pode fazer? Se quando estamos diante de um chamado, diante de uma vida em Deus, diante de um anexo, algo que é diante de uma fusão espiritual, se Ele diz faça, eu não preciso justificar a possibilidade de fazer ou de não fazer, de ir ou de não ir, do que vai acontecer ou do que não vai acontecer, porque não é sobre o relacionamento entre a minha consciência e a minha inconsciência. É um relacionamento profundo entre intimidade que eu tenho com aquele que me enviou e com a minha pessoa, que é apenas um projeto de obediência diante daquele que me fez, que me formou, que me deu uma ordem. E quando eu obedeço, agora eu não preciso pedir desculpas para mim mesmo, para os meus fracassos. Eu não preciso pedir permissão para mim mesmo e para os meus fracassos para executar um comando, um chamado. Você não está aí. E aí, Felipe? Quando que eu entendo que Ele é o amor? Quando que eu entendo que Ele é a manifestação? Quando que eu entendo que tudo isso lança fora o medo? Porque o Espírito testifica do Espírito que nós somos filhos. Aquele que se une ao Espírito é um Espírito com Ele. E a vida dele fala nas nossas vidas. E quando eu entendo que a vida dele fala nas nossas vidas, quem eu devo escutar? Quem eu sou, um Davi ou um rei Saul? Quem eu sou, o que executa ou o que tem dúvidas? Por que Deus pediu? E por que eu não tenho o que fazer? Nós estamos aqui diante das possibilidades ou da impossibilidade? E às vezes os nossos pensamentos dizem: provavelmente não vai dar certo.
Às vezes os nossos pensamentos dizem: eu acho que vai dar problema, eu acho que não é isso. E você vai começar a justificar, a dizer para todo mundo e para todos, acreditando que os outros vai chegar para você e vai falar assim: é isso mesmo, realmente está desafiador. Para quem? Para quem você acredita que está falando isso? Você está olhando para suas experiências e pedindo uma permissão para si mesmo, antes de ouvir a voz de Deus e dizer assim: eu vou fazer o que precisa ser feito. Escreve aí: eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu vivo debaixo de obediência. Não estamos aqui para executar uma vontade que é nossa mais. Porque a partir do momento em que os nossos interesses entram em ação, a vontade de Deus deixa de ser feita. As pessoas às vezes estão em comunhão, mas elas não sabem que estão em comunhão. Elas não sabem que estão reunidas. E quando nós estamos reunidos em um conjunto de pessoas, preste atenção. Quando nós estamos envolvidos em um conjunto de pessoas, como que Deus observa aquilo? Como que Deus fala naquele grupo de pessoas? Deus não vê como nós enxergamos, porque quando estamos reunidos, nós estamos expressando a nossa medida de interesse. Mas Deus, ele não enxerga assim. Deus vê olha o que é que diz Salmo 133. Ó quão bom e agradável que os irmãos estejam em unidade. E o que é que isso quer dizer? Quando ele diz: ó quão bom e agradável que os irmãos estejam. Eu vou ler o texto, porque o texto tem uma revelação. Veja. Por que ele diz isso? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é isso para Deus? Quando Deus enxerga o grupo, ele não enxerga a medida de interesse, porque a vontade de Deus ela só é feita nessa terra como ela é feita no céu. E a vontade que é feita no céu não tem medida de interesse. Fora do propósito. Entenda. Fora do propósito. A vontade que é feita nessa terra é a nossa. Mas a vontade dele que é feita na terra, a partir do que é já feito no céu, não envolve medida de interesses mundanos, entende? Então a unidade que se envolve aos irmãos é uma unidade perfeita, é uma unidade agradável, que não existe medida de interesse. Por isso que sempre quando você está em unidade, que você não reconhece um ambiente como unidade, mas sim como um ambiente de interesse, você não está nesse lugar. Você não está nesse lugar. Porque o que está nesse lugar são os teus limites e não a comunhão. E quando eu não estou em comunhão em um determinado lugar, eu estou fora dele. Porque a minha alma está mais ali do que o meu espírito. E Deus, ele não enxerga o que está morto, ele só enxerga o que está vivo. E o Espírito é o que vivifica. E a comunhão, ela se forma em um meio espiritual. Por isso que toda casa que tem disfunção de mentalidade, geralmente tem disfunção espiritual, porque não tem concordância. Quando Deus observa uma família, ele observa uma família em unidade. Quando os da família estão fora dessa unidade, ela sai, ela desloca e ela dá brechas, ela está distraída. Olha só o esforço que nós devemos fazer por nos mantermos em unidade. Porque Deus nos observa sem medida de interesse. Porque na eternidade tudo é unidade, tudo é comunhão, tudo é amor, tudo é graça. A terra não. Ah, Felipe, mas Deus também não é justiça quando é feita na terra. Lá ele não precisa fazer justiça,
porque o sacrifício de Jesus já foi a justiça feita na terra e foi aceita no céu. E lá já existe paz, já existe amor, porque todas as coisas que era, que são e que hão de vir já aconteceu. E tudo já foi feito. Então nós temos esse poder de estar dentro de um círculo ou de oração ou de percepção e não conseguimos estar totalmente presente, porque o que está aí presente é a nossa alma. Ah, Felipe, mas é muito difícil. Não, é só você perceber como quem percebe a partir da eternidade, não do tempo. Porque Deus te veio de uma forma, você observa de outra. Quando você está dentro desse ambiente, desse lugar, desse meio, esse meio pode produzir em você um sentimento de interesse. Você pode achar que fulano está com interesse em você, que quer suas coisas. Isso é a alma, mas a unidade não produz isso. Porque você e aquele que você acha que tem interesse não revela para Deus essa mesma vontade. Essa é a sua vontade. E qual é a vontade de Deus, Felipe? A que é feita no céu, na terra, como ela é feita no céu. E como que ela é feita no céu? Em amor, em graça, em comunhão. Oh, quão bom e suave. Por que Deus vê dessa maneira e a gente não vê, gente? Por que Deus diz que é suave quando eu estou em um meio e acredito que não é suave? Porque Deus vê que os irmãos estão juntos e eu não vejo que os irmãos conseguem estar juntos. Por quê? Suave de quê, Senhor? Aí ele vai dizer, meu filho, eu não vejo como você vê. Eu não observo como você observa. Aonde você está? Por que você não vem para cá? Não, meu Deus, eu não quero ir para aí porque eu não quero morrer. Eu não pedi para você morrer para vir para cá. Eu pedi para você morrer aí. Na sua alma, nas suas vontades, nas suas percepções de mundo, para que você tenha acesso a esse lugar. Você foi verdadeiramente crucificado com Cristo para entender que Ele está em você e você nele, como diz aqui o texto? Como que nós entendemos isso, gente? E o que eu devo fazer? O que eu devo fazer quando simplesmente as minhas fraquezas prevalecem diante daquilo que Ele expõe? A insegurança, a permissividade, a incapacidade, o ato de pedir desculpas para mim mesmo e justificar para o outro que eu não consigo. E Deus, você consegue, eu amo você, eu que estou te dando comando, eu que digo, seja forte, seja corajosa, avance, seja corajoso, eu vou com você. Não sou eu que disse, eu sou quem eu sou eu que falo na tua vida. É isso que diz o Senhor. Eu não estou olhando para os seus limites. Não peça desculpas, porque não precisa justificar para suas incapacidades de pecado aquilo que você não é. Ah, Felipe, então eu tenho que me perdoar? Se perdoe uma vez e avance ouvindo a minha voz. Não fique justificando suas incapacidades para os outros não querem ver isso. Não fique querendo dizer o que tem ou o que você não tem para dar uma motivação para o outro. Seja alguém que está nele e ele em você. Seja alguém que é percebido por ele e ele percebido por você. Felipe, quando eu entendo isso, o que eu faço? E quando eu vivo isso, o que é que eu faço? Você introduz o amor na sua vida.
Você introduz a paz na sua vida. Você não se perde. Você é alguém que é achado, alguém que é amado. E eu quero profetizar sobre a tua vida, seus limites, suas incapacidades, toda a história que você conta para você mesmo, para não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, vai cair por terra em nome de Jesus. Quando o teu corpo disser que você não pode, e você estiver chorando, dizendo para o seu corpo, por que você está fazendo isso? Ele vai dizer, isso é problema teu e eu não estou nem aí para ti. Foi o mundo que me ensinou assim. E o que é que eu posso fazer? Aí você olha lá para o íntimo e escuta a voz de Deus dizendo, ei, esquece essa voz. Esquece esse lugar. Não observa isso. Olha para mim. Eu sou quem eu sou. Quando Moisés foi dizer, inventar uma desculpa não, porque a desculpa é verdadeira. Tudo aquilo que inventa a gente cria. Ele não criou nada. Ele falou a verdade. Deus, eu não sei falar. Aí Deus olha para ele e fala assim, como é, meu irmão? Você não sabe falar e não sei falar. Então eu não vou. Ele disse, não sou eu que te mando? Não sou eu que faço todas as coisas? O mundo te produziu essa gagueira. De que forma eu não preciso saber e nem quero saber, porque eu sei que o mundo produz incapacidades nas pessoas que não podem reagir, que não são reagentes. O mundo faz isso, mas sou eu que estou te mandando. Sou eu que estou falando. Vai. Isso é incrível, gente. Ele foi querer dizer para Deus que algo que o mundo ensinou para ele seria incapaz de promover aquilo que Deus, 100% consciência, e ele falando a partir do inconsciente, das frustrações, do que o mundo promoveu para ele, dizendo que ele não conseguia. Aí Deus, ei, eu não sou essa gagueira, eu nem gago te vejo, porque aqui, aonde eu estou, aqui ninguém é gago. Aqui todo mundo fala do mesmo jeito, de forma perfeita, e todos escutam a minha voz. Eu quero que você escute a minha voz. Vai, porque eu estou te mandando. E depois vem o profeta Samuel e olha para os filhos de Jessé e olha todos. Está faltando alguém aqui. Aí Jessé, justificando a força do braço, que é o que a gente olha, olhando para a incapacidade dele, tá? Porque Jessé não estava falando da incapacidade de Davi. Jessé estava falando da incapacidade dele. Justificando a incapacidade dele, olha para o profeta e diz, mas o outro é um menino. E aí o profeta vai até o menino. Senhor, esse cara mesmo, é esse menino. Aí Deus, Samuel, eu não vejo como você vê. Você não tá aí não, hein? Você não tá aí pegando isso, hein? Eu deixo gravada. Você não compartilha, esse é o problema. Você não vê como eu vejo. Davi aqui não é um menino. Aqui ele é um gigante. E ele vai derrubar um gigante para me mostrar que ele é mais gigante do que um gigante. Aquilo é profético. Porque a primeira coisa que Davi fez foi provar para todos que ele não era um menino. Que Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga os teus limites. Por isso que ele diz, eu não vou com a minha força, mas quem vai comigo é o Senhor dos Exércitos. Não sou eu quem faço, é Ele.
Você entende isso? Você não entende. E aí ele vai e mostra não só para todo o povo de Israel que queria derrubar o filisteu, mas para o próprio profeta Samuel. Foi obediente, mas pensou: este menino? Aí você entende o quanto nós justificamos para sermos quem verdadeiramente nós somos. Olha o filtro que nós fazemos para acessar quem nós somos. Um filtro de 95% de experiências em memórias, vasculhando todo e qualquer barreira para não fazer o que precisa ser feito por conta de um impedimento. Não tem problema. O sistema nervoso vai mostrar, ele vai falar, vai reagir em sensações, mas só quem te desloca é Deus. É isso que Deus quer. Provocar em você uma latência, um poder espiritual. E quando Jacó fez aquilo em José, o que os irmãos diziam? Ele não pode, é só um menino. Você entende ou não? Então Deus não observa como nós observamos. Deus não está nem aí para os seus limites. Nós é que perguntamos se podemos ou não podemos diante daquilo que Ele é capaz de fazer. E eu posso te dizer, Ele vai fazer. Para mim, porque para Ele já fez. E esse acesso nós não devemos perder. Ele vai fazer para você, mas para Ele já foi feito na sua vida. Estamos escutando quem? Os nossos limites. E eu vou mais adiante. Vou misturar um pouco de ciência para você entender. Quando escutamos os nossos limites, todo o nosso corpo escuta os nossos limites. E ele reage com as nossas limitações. Todo o nosso corpo. Sistema nervoso, as células, todas as trilhas neurais, e vai te dar uma resposta de algo que você não é. Escute isso, verdadeiramente, você não é. Você não é. Os seus limites falam isso. Você não é. Isso aí, Leni, eu sou um gigante. Deus vê você assim. Um gigante. Alguém precioso, alguém grandioso. Então seja cheia do Espírito. Seja cheia da vontade. Ainda que você olhe para o mundo e diga, o mundo me vê assim. Deus não te vê assim. Deus vê você muito maior do que você imagina. E aí entra. Por isso que no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo produz um castigo. E aonde está o castigo? Na condição humana. Na condição de pecado. E eu quero provocar em você essa semana para que ela realmente seja a melhor semana da sua vida. Eu quero provocar em você um deslocamento espiritual. Que qualquer coisa que você vier a sentir, ainda que sinta, tá? Ainda que sinta, qualquer coisa que você vier a sentir, diga, eu não sou isso. De qualquer voz que disser para você, com base em limites, diga, eu não sou isso. De tudo que você sentir que Deus está pedindo para você fazer, faça, sem olhar para os teus limites. Porque a vontade dele é feita aqui nessa terra como ela é feita no céu. Ah, Deus, eu só tenho me decepcionado, eu só tenho me frustrado. Isso é a sua alma.
Aquela criança não precisa mais dessa justificativa. Ela quer que você se posicione como alguém que é do céu, ou você não é o homem do céu. É um livro poderoso que eu li, que o texto é o homem do céu. O texto não, o tema dele. Faz muito tempo, muito poderoso. Então veja o quanto você é poderosa, o quanto você é poderoso. Print essa live, me marque no Instagram e coloque, pode ser uma frase, resuma tudo que você viu aqui em uma frase, assim ó, eu sou gigante. Diga quanto que Deus te observa. Eu quero que você valide isso. Eu quero que você fale como Deus te vê. Eu quero que você expresse isso. Que você faça um ensaio mental dizendo: Deus me vê assim. Deus me vê curada assim. Deus me vê poderosa assim, poderoso assim. Deus me vê forte assim. E você começa a ensaiar mentalmente como Deus te vê. E você printa aqui uma foto da sua tela, me marca e coloca assim: eu sou um gigante. Essa é a forma que Deus me vê. Você pegou ou não? Ó, se você não sair daqui, se você inventar uma desculpa essa semana para não fazer o que precisa ser feito, Deus vai ficar com a mão no queixo olhando para você e pedindo para você se reconciliar consigo para poder conseguir ouvir a voz dele. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para que você possa se reconciliar consigo para poder acessar a voz de Deus? 40 anos? Ou uma semana? E aí? Porque enquanto aquele povo não se resolvia com eles, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Mas no dia que eles se resolveram, Deus diz: e agora? Eles não precisaram fazer muita coisa. Foi 7 voltas, na 7ª mais 7 e um grito. Tudo caiu. Porque a obediência se sobressai diante da desculpa. Não se escute quando se trata da voz de Deus. Se você se escutar, você sempre vai priorizar a sua voz do que a voz dele. A voz dele fala de quem você é, e a sua de quem você acha que é. Deus te abençoe. Você está na melhor semana da sua vida. Um abraço, gente. Vamos avançar. Vamos começar a trajetória do Método Triuno. Vai ser poderoso. 3 dias imerso aqui em Fortaleza. Vamos viver os 3 dias mais pesados das nossas vidas. Fogo puro. Vamos transcender. Vamos alcançar o ápice da transcendência espiritual. Eu vou contar com a sua presença. Online ou presencial, nós vamos contar com a sua presença. Deus abençoe sua vida. Tenha a melhor semana da sua vida. Um abraço, gente.